Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não tem nesse painel, o link está aqui na descrição. Já que tem data FIFA, vamos de MLS. New York City e Columbus Crew. New York City vem como grande favorito, porém é o lanterna da MLS. É o último colocado da MLS, porém jogando em casa tem uma colocação um pouco melhor. Tá? Nos últimos 10 jogos, 6 derrotas e apenas uma vitória. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Porém, MLS é um campeonato bastante difícil para match odds porque os times marcam muito mal. Então eu acredito o seguinte, New York City não aplicou nenhuma goleada nos últimos jogos, tem uma média de gols aqui inferior a 3, então um coeficiente de variação alto, é um time que não oferece tanto perigo comparado com o Columbus Crew, que está numa classificação geral um pouco mais privilegiada. Lei goleada, acho uma odd bastante interessante, tá? Próximo jogo que a gente vai analisar agora vai ser DC United e Real Salt Lake. Real Salt Lake vem com azarão, 21º colocado, porém jogando como visitante é o 8º. Então isso daí mostra que pode ser um jogo de trocação. Então por isso eu acho bastante interessante o ambas marcam aqui. Historicamente tem demonstrado aqui valor. Essa odd deveria estar um pouco abaixo de 1,70. DC United jogando em casa não é muito bom. Então a gente vai ter um time que em casa não é um time que vence facilmente e um time fora é um time que joga bem. O time de casa normalmente ele vai partir para o ataque por conta da torcida e pela obrigação de vencer em casa, e o time de fora ele deve ficar um pouco esperando contra-ataques. Tá? Tem uma média de gols bastante interessante o Real Salt Lake, o DC United também, e uma média de pontos aqui do Salt Lake muito interessante, muito próximo a 3. Então é um time que deve dar trabalho e provavelmente eu devo ficar aqui de olho nesse match odds, mas no pré-live não vejo tanto valor. Agora vamos para o próximo jogo, Sporting Kansas City e Los Angeles. São dois times aqui que estão no meio de tabela. O Los Angeles está um pouquinho melhor colocado e não oscilando tanto jogando como visitante. Por ser um time que tem uma média de gols altíssima, um coeficiente de variação aqui de 0,26, eu acho bastante interessante esse over 1,5. Por que não no over 2,5? Over 2,5, se o jogo esfriar, se tiver um pouco de parada, essa odd ela vai subir muito e aí você vai perder muito tique. Então over 1,5 FT, ela está bem próxima de ser uma odd justa, o painel ainda não coloca como uma odd de valor, porém no decorrer do jogo pode ser bastante interessante. E aí, outro jogo, Nashville e St. Louis, não tem confronto direto, por isso aqui está como empate 100%. Infelizmente não tem confrontos diretos dessas duas equipes e a gente acha interessante o over 1,5 FT. Pelo fato de que 10 dos últimos 10 jogos do Nashville foram over 1,5 e 8 dos últimos 10 do St. Louis foram over 1,5. O Nashville tem uma média de gols muito interessante aqui de 3,20 e também o St. Louis tem uma média de gols aqui de 3, coeficiente de variação um pouco maior, porém dá segurança um pouco para a gente ir para o 1,5 FT. Lembrando, não é pré-live, isso daí é para ver o comportamento no live e acionar. E se de alguma forma a gente está te ajudando, se inscreve aí no canal, tem grupo VIP no Telegram também, tem o nosso Instagram aqui que a gente posta as novidades, BNR Stats, Futebol, Análise e Estatística. Vamos para o outro jogo, San Jose Earthquakes e Portland Timbers. São dois times aqui também que estão com odds bem parelhas, né? 2,18, 3,60. Apesar de estar jogando em casa, o San Jose não tem um bom histórico no confronto direto com o Portland. Então eu acredito que o lei goleada tem valor, por mais que o painel aqui mostre que não é uma odd para entrar em lei. Eu tô olhando muito aqui, ó. O San Jose não aplicou nenhuma goleada. Portland só teve 2. Lembrando, média de gols do San Jose tem 2,67, um coeficiente de variação aqui abaixo de 0,30, o que é muito confiável essa média. Já o Portland ele tem um coeficiente de variação aqui muito alto e uma média de gols baixa. Então, caso exista uma chuva de gols aí, acredito que vai partir muito mais por conta dos times se trocarem, de ter trocação, do que por conta de uma goleada histórica do San Jose. Então, lei goleada San Jose, acho bastante interessante. E New England Revolution e Orlando City, o ex-time do Kaká, né? Não é o time do Messi, a gente não está analisando aqui o time do Messi ainda. Messi ainda não está jogando, está na seleção argentina. Acredito também lei goleada bastante interessante. São dois times que não tiveram goleadas em nenhum dos últimos 10 jogos.
São times que o New England joga muito bem em casa, quarto colocado, e o Orlando City joga muito bem fora de casa. Então deve ser um jogo de bastante trocação, que o lei goleada deve cair bastante interessante aí nessa odd, abaixo de 10, me agrada muito, tá? E aí a gente tem o último jogo, né, que a gente vai analisar, não deveria analisar, até porque não tem muito histórico, o Brasil jogou na Copa, jogou um amistoso ou outro, Guiné ninguém conhece, para ser muito sincero com vocês, ninguém acompanha a seleção da Guiné. Então, isso daí é mais um palpite de achismo e um pouco a favor da lógica, né? O Brasil tende a vencer, vem com uma odd aqui pornográfica de 1.08, é uma odd de zero valor no meu ponto de vista. Porém, caso você queira apostar nesse jogo, caso você queira fazer trade nesse jogo, é o óbvio, né? Back Brasil 1.08, e se o Brasil vier com uma filosofia, bom, o Brasil já perdeu um amistoso, passou um pouco de vergonha, bom, seria bom o Brasil reforçar a defesa. Então, o ambas marcam entrar em lei ambas marcam. Obviamente isso daí vai ficar no palpite, mas para quem está acompanhando o vídeo, sabe que isso daí não tem nenhum viés analítico, estatístico que a gente costuma. A gente não gosta de fazer amistoso, não gosta de fazer data FIFA, porque o histórico ele é muito falho, tá? Mas é isso daí. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Tem nosso grupo VIP aqui no Telegram para você receber isso daqui na palma da sua mão aqui, muito fácil, tá? Nosso Instagram também tem grandes novidades. Forte abraço, até a próxima.